Chegue mais, cabra da peste. Puxe um banco e já me diga de onde você está escutando essa história. E te digo, fique atento que essa é das boas. O grito veio antes do sol nascer. Um grito que fez até as cigarras calarem a boca, que fez os cachorros se esconder debaixo das camas, que acordou Pedra do Juazeiro inteiro num susto danado. Era grito de homem velho, daqueles que corta a alma da gente, misturado com o cascavelar de cobra que vinha lá do fundo da terra, como se o inferno tivesse aberto a boca para engolir mais um inocente. Quando o povo correu para ver o que era, já era tarde demais. Lá no Poço Sagrado, aquele que existia desde o tempo dos índios antigos, o jagunço do coronel Inácio Barriga ainda estavam rindo. 23 cabras da peste, bêbado que nem gambá, se divertindo com a agonia de seu Teodoro das Candeias, o curandeiro mais respeitado de todo o sertão da Bahia. O velho, de 72 anos, tinha sido jogado vivo no poço de 30 metros de fundo, onde morava uma ninhada de cascavel que ninguém sabia nem contar quantas eram. Os gritos do velho subiam das profundezas como reza ao contrário. Me ajudem, pelo amor de Deus, as cobras estão me comendo vivo. Mas ninguém podia fazer nada. O coronel Barriga, com aquela barriga enorme balançando de tanto rir, mandava os jagunços vigiar para ninguém chegar perto. E foi assim, meu povo, que seu Teodoro morreu, mordido por dezenas de cascavel, se debatendo na água escura, pedindo misericórdia que nunca chegou. Quando o silêncio finalmente caiu sobre o poço, pesado como laje de túmulo, o coronel Barriga cuspiu lá dentro. Assim morre quem protege terra de cangaceiro. Ele berrou para o povo que assistia de longe, tremendo de medo. Esse velho desgraçado curava Lampião e os bandidos dele. Agora tá curtindo com as cobras. E se alguém aqui pensar em chorar por ele, vai fazer companhia. O povo de Pedra do Juazeiro abaixou a cabeça. Não por concordar, mas porque coronel com 23 jagunço armado não se contraria, não se a pessoa quiser ver o sol se pôr. Mas lá no fundo do peito de cada um estava nascendo uma coisa perigosa. Não era só tristeza pela morte do curandeiro bom. Era ódio, era sede de justiça, era certeza de que o coronel Barriga tinha acabado de assinar a própria sentença de morte. Porque veja bem, meu amigo que me escuta, seu Teodoro das Candeias não era homem qualquer não. Era o curandeiro que tinha trazido metade daquele povo ao mundo, que tinha fechado os olhos da outra metade quando a hora chegava. Conhecia cada folha do sertão, cada raiz que curava, cada reza que acalmava a dor. Suas mãos enrugadas tinham salvado criança desenganada, tinham curado ferida de bala que médico de cidade dava como perdida, tinham trazido paz para moribundo que não conseguia partir. O velho morava sozinho numa casinha de taipa nas bandas de fora do povoado, cercado por um jardim de planta medicinal que ele cuidava como se fosse filho. Hortelã para tosse, aroeira para ferida, quebra-pedra para o rim, jurema para febre. Cada erva tinha seu segredo, cada chá sua cura. E seu Teodoro nunca, mas nunca mesmo, negou ajuda a ninguém. Rico ou pobre, amigo ou inimigo, todo mundo era igual quando a dor chegava. Mas o velho tinha um costume que irritava o coronel Barriga. Ele cuidava do Poço Sagrado. Aquele poço não era coisa simples não, compadre. Era lugar antigo, cavado na rocha viva, pelos índios que moravam ali antes dos portugueses chegar. 30 metros de fundo, parede lisa como vidro, água cristalina lá embaixo. Os antigos diziam que aquela água curava doença que remédio nenhum curava, que quem bebesse dela com o coração limpo tinha os pedidos atendido. Seu Teodoro protegia aquele poço como se fosse tesouro sagrado. Não deixava ninguém sujar, não deixava ninguém jogar lixo, ensinava as crianças a respeitar. E lá no fundo, entre as frestas da pedra, morava aquela colônia de cascavel, cobra perigosa, venenosa, mas que o velho respeitava. São as guardiãs do lugar, ele dizia. Enquanto ela estiver lá, o poço continua sagrado. Tudo ia bem até o coronel Inácio Barriga resolver que queria aquela terra. Barriga era homem grande, não de altura não, de largura mesmo.
Devia pesar suas 150 arroba, com barrigão que chegava primeiro que ele em qualquer lugar. Usava chapéu de couro fino, roupa cara trazida da capital e tinha um bigode preto que vivia sujo de comida. Era dono de 3 fazendas grandes, de gado aos milhares e do destino de todo mundo que morava nas terras dele. Mas o que fazia o Coronel Barriga ser temido de verdade não era o tamanho da barriga, nem o tamanho da fazenda. Era a maldade pura que morava dentro dele. O homem era cruel por prazer, não por necessidade. Gostava de ver o povo sofrer, gostava de humilhar, de quebrar a dignidade alheia como quem quebra graveto seco. E tinha uma coisa que deixava o coronel com ódio, fervendo nas veias: Lampião. Virgulino Ferreira da Silva, o rei do cangaço, o homem que não se dobrava para coronel nenhum, que tomava o que queria e dava para o povo, que fazia a própria justiça quando a justiça dos homens falhava. Barriga odiava Lampião com um ódio que tirava o sono, que azedava a comida na boca, que fazia ele rosnar sozinho no meio da noite. E quando o coronel descobriu que seu Teodoro tinha curado Lampião uma vez, tinha tirado uma bala do ombro do cangaceiro e nunca contou para ninguém. O destino do velho estava selado. Foi numa tarde de fevereiro, quando o sol estava rachando a terra de tão quente, que o coronel Barriga chegou na casa de seu Teodoro com os 23 jagunços dele. Estavam tudo bêbado, cheirando a cachaça azeda e maldade. O velho estava no quintal cuidando das plantas quando escutou o barulho dos cavalos. "Seu Teodoro!" berrou o coronel, descendo do cavalo com dificuldade por causa do peso. "Me disseram que você anda curando cangaceiro por aqui." O velho se levantou com a dignidade dos 72 anos de vida honesta. "Eu curo quem precisa de cura, coronel. Não pergunto o nome nem o passado. Dor é dor, doença é doença." A cara do coronel Barriga ficou roxa que nem berinjela podre. "Você curou Lampião, seu velho desgraçado. Tirou bala do bandido e não avisou as autoridades." "Autoridade", pensou seu Teodoro, mas não falou. Que autoridade? O coronel que mandava matar quem contrariava. Os jagunços que estupravam as moças do povoado. Essa era a autoridade do sertão. "Eu sou curandeiro, coronel. Meu trabalho é curar, não julgar." Foi a resposta errada para o homem errado na hora errada. O coronel deu um tapa na cara do velho que o derrubou no chão. Seu Teodoro caiu entre as plantas que ele tanto amava, sentindo o gosto de sangue na boca. Os jagunços riram. Era aquela risada maldosa de homem covarde que só é valente em bando. "Você vai aprender a respeitar a autoridade, velho", gritou Barriga. "Pega ele, rapaz!" 4 jagunços agarraram seu Teodoro pelos braços. O velho tentou resistir, mas o que pode fazer um homem de 72 anos contra bruto armado? Levaram ele arrastando pela estrada de terra, deixando rastro no chão, enquanto o povo de Pedra do Juazeiro saía das casas para ver o que estava acontecendo. Quando chegaram no Poço Sagrado, o coronel Barriga estava sorrindo, feito capeta em missa. "Você gosta tanto desse poço, né, velho? Diz que é sagrado, que tem poder mágico, que as cobras são guardiã." Ele se aproximou do velho até ficar bem perto. O bafo dele fedia a cachaça e crueldade. "Pois então vai conhecer suas guardiãs de pertinho." Foi quando seu Teodoro entendeu. Ia morrer. Não de velhice na cama, cercado de neto como tinha sonhado. Ia morrer no poço que tinha protegido a vida inteira, assassinado pela maldade que ele sempre tentou curar com suas ervas. "Coronel, pelo amor de Deus", o velho tentou uma última vez. "Eu sou homem velho, não faço mal a ninguém. Se o senhor quer me matar, me mate, mas não me jogue no poço. As cobras vão fazer companhia para você", riu o coronel. "Seu jagunço, joguem esse velho desgraçado lá dentro." E foi assim, meu povo, que começou a história mais terrível e mais justa do cangaço. Os jagunços levantaram seu Teodoro, que pesava menos que saco de farinha, e jogaram ele no poço de 30 metros. O grito do velho cortou o ar quente da tarde como faca afiada. Um grito que começou alto e foi sumindo conforme ele caía na escuridão.
O barulho do corpo batendo na água lá embaixo foi abafado. Mas o que veio depois... Oxente, o que veio depois foi pior que qualquer pesadelo. O cascavelar começou. Não era uma cobra, não. Era dezena, talvez centena delas. Tudo se mexendo ao mesmo tempo, atacando o intruso que tinha caído no território delas. E os gritos de seu Teodoro subiram das profundezas do poço como alma penada pedindo socorro. Me ajudem! As cobras estão me mordendo! Pelo amor de Deus, me tirem daqui! Mas ninguém podia ajudar. O Coronel Barriga e os jagunço cercavam o poço, impedindo qualquer um de chegar perto. E eles riam. Riam daquela agonia, daquele sofrimento de homem bom que não merecia aquele fim. Os gritos duraram 5 minutos que pareceram 5 horas. A voz de seu Teodoro foi ficando fraca, mais fraca, até virar sussurro. Meus filhos, meu povo, perdoem. Foram as últimas palavras que o curandeiro disse antes do silêncio cair sobre o poço como manto de morte. O Coronel Barriga cuspiu dentro do poço e virou para o povo que assistia, petrificado de horror. Assim morre quem ajuda cangaceiro. E se alguém aqui pensar em vingar esse velho, vai fazer companhia para ele. Oxente, meu povo, mas essa história está só começando. Se vocês acharam que o Coronel Barriga ia sair impune dessa barbaridade, é porque não conhecem Lampião. Dá aquele curtir aí, compadre, que coração de cangaceiro tá fervendo. E se inscreve no canal que a vingança vem montada e armada. Comenta lá embaixo de onde vocês são, que essa história precisa correr o Brasil inteiro. E agora, prestem atenção no que vou contar, que a coisa vai ficar séria. Naquela mesma noite, quando a lua cheia iluminava o sertão feito lamparina divina, 3 homens se reuniram em segredo no curral de João Caçaco, o vaqueiro mais corajoso de Pedra do Juazeiro. Era um homem de confiança, homem que não aguentavam mais ver injustiça passar impune. Não podemos deixar isso assim, disse João, batendo o punho na cerca de madeira. Seu Teodoro era pai de todo mundo aqui. Curou meu filho quando os médicos já tinham desistido. Salvou minha mulher quando ela teve febre de parto. Mas nós somos 3 contra 23 jagunço armado, respondeu Zé Beato, o rezador do povoado. Se nós atacar, vão matar nós e depois vão matar nossas famílias toda. O terceiro homem, Mané Tropeiro, que conhecia todo o caminho do sertão como conhecia as linhas da própria mão, ficou calado um tempo. Depois, seus olhos brilharam com uma ideia que podia mudar tudo. Tem alguém que pode ajudar nós, ele disse devagar. Alguém que não perdoa esse tipo de covardia. Os outros 2 olharam para ele com esperança nascendo no peito. Quem? Lampião. O nome caiu na conversa como bênção do céu. Todo mundo no sertão conhecia as histórias de Virgulino Ferreira da Silva. O rei do cangaço, o homem que não se curvava para coronel nenhum, que tomava dos ricos e dava para os pobres, que fazia justiça quando a justiça dos homens falhava. Mas Lampião deve estar longe daqui, disse João. Como nós vai avisar ele? Mané Tropeiro sorriu. Eu sei onde encontrar ele. Tenho contato com os cangaceiros lá no norte. Posso levar a palavra em 2 dias de cavalgada. E se ele não querer vir? Perguntou Zé Beato com dúvida razoável. Lampião tem guerra dele para lutar. Mané se levantou com decisão, queimando nos olhos. Lampião não é como os outros, não. Ele se importa com o povo. Se eu contar que Coronel Gordo jogou o curandeiro de 72 anos num poço de cascavel só por diversão, ele vem. Pode apostar. E foi assim, meu povo, que na calada daquela noite, Mané Tropeiro selou seu cavalo mais forte. Encheu o bornal de rapadura e farinha e partiu rumo ao norte. Cavalgou sob as estrelas, guiado pela lua cheia, seguindo trilha secreta que só Tropeiro conhecia. Enquanto Mané cavalgava para encontrar Lampião, em Pedra do Juazeiro, o luto pesava como chumbo derretido. Ninguém ousava chorar alto por medo dos jagunços. Ninguém ousava falar o nome de seu Teodoro, mas em cada casa, em cada coração, ardia um fogo de vingança esperando para explodir. O Coronel Barriga, bêbado de poder e cachaça, não sentia nenhum pingo de arrependimento.
Para ele, seu Teodoro tinha sido só mais um velho que contrariou a autoridade dele. Só mais uma lição ensinada sobre quem mandava no pedaço. Mas o que o coronel não sabia, não podia saber, era que a sentença de morte dele já estava a caminho. Que 200 quilômetros ao norte, um tropeiro cavalgava com mensagem que ia despertar a fúria do rei do cangaço. Que Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, estava prestes a saber do crime imperdoável. E quando Lampião soubesse... quando Lampião soubesse, o sertão inteiro ia tremer. Mané tropeiro cavalgou 2 dias e 2 noites sem parar. Parava só para dar água para o cavalo e mastigar um pedaço de rapadura, sempre de olho no horizonte, sempre fugindo das estradas principal onde os jagunços dos coronel faziam ronda. O sertão da Bahia era brabo, mas Mané conhecia cada atalho, cada aguada escondida, cada sombra de juazeiro que servia de descanso. No 3º dia, quando o sol já estava alto e queimando que nem brasa, Mané chegou na Serra do Catolé. Era ali, naqueles paredão de pedra vermelha cheio de gruta e esconderijo, que Lampião mantinha um dos acampamentos secretos dele. Lugar estratégico, fácil de defender, impossível de cercar, com nascente de água fresca e vista para légua de distância. 2 cangaceiros interceptaram Mané antes dele chegar no acampamento. Era um homem curtido pela vida do cangaço, com olho que já tinham visto tudo que o inferno podia mostrar, com rifle pronto e dedo no gatilho. "Ei, compadre, para onde vai com tanta pressa?" gritou um deles apontando o rifle. Mané levantou as mãos, mostrando que vinha desarmado. "Procuro o capitão Lampião. Trago palavra urgente de Pedra do Juazeiro. Palavra de injustiça que precisa de vingança." Os 2 cangaceiros se entreolharam. Essas palavras mágicas abriam porta. "Vem com nós. Mas se tiver mentindo, fica aqui mesmo, entendeu?" Levaram Mané até o coração do acampamento, onde uns 80 cangaceiros descansavam depois de um combate recente com volante. Tinha homem cuidando de ferimento, mulher lavando roupa no riacho, criança brincando entre as pedras. Era cidade nômade, família do cangaço que vivia fugindo, mas nunca se rendia. Lampião estava sentado numa pedra chata, limpando o rifle dele com cuidado de ourives, cuidando de joia preciosa. Quando viu Mané chegar escoltado, levantou a cabeça. O zóio dele, aquele zóio que diziam que enxergavam no escuro, que viam mentira de longe, estudaram o tropeiro como gavião estuda presa. "Senta aí, compadre", disse Lampião com voz grave que parecia trovão distante, "e conta logo o que aconteceu em Pedra do Juazeiro." Ao lado de Lampião, Maria Bonita estava costurando um rasgão na camisa dele. Quando escutou o nome do povoado, ela parou a agulha no ar e prestou atenção. Maria sabia que quando vinha notícia de lugar pequeno, geralmente era coisa séria. Mané sentou perto do fogo que ainda tinha brasa da manhã, aceitou a cuia de café que ofereceram e começou a contar. Falou de seu Teodoro das Candeias, o curandeiro sábio de 72 anos. Falou do coronel Inácio Barriga e dos 23 jagunço covarde. Falou do poço sagrado e das cascavel. Quando Mané chegou na parte onde jogaram o velho no poço, o silêncio no acampamento ficou pesado que nem chumbo. 80 cangaceiros pararam o que estavam fazendo. Até os cavalos pararam de relinchar. Maria Bonita largou a costura com o zóio arregalado de horror. Lampião apertou o rifle com tanta força que os nó dos dedos ficaram branco. A mandíbula dele travou que nem porta de ferro. Quando Mané descreveu os gritos do velho curandeiro morrendo mordido por dezena de cascavel, Lampião fechou os olhos como se sentisse cada mordida na própria carne. "Como é o nome desse filho da mãe?" perguntou Lampião quando Mané terminou a história. A voz dele estava tão fria que até o calor do sertão pareceu esfriar. "Coronel Inácio Barriga. O jagunço chamam ele de barrigudo. Diz que pesa 150 arroba." Lampião cuspiu no chão com nojo, pois esse barrigudo vai aprender o que é peso de verdade. O peso da justiça. Ele se levantou num pulo só. A presença dele encheu o acampamento inteiro como tempestade chegando.
Corisco! Corisco saiu do meio dos cangaceiros feito sombra perigosa. Era o diabo loiro, o mais feroz depois de Lampião, com aquele zóio claro que pareciam ver através das pessoas. Mande, capitão. Prepara 20 home, os mais arretado. Nós vai pra Pedra do Juazeiro. Quantos jagunço tem lá, capitão? 23. Corisco sorriu com aquele sorriso gelado que ele fazia quando sentia cheiro de sangue. Sobra 3 para mim, então. Lampião balançou a cabeça. Não, compadre. Dessa vez, nós vai fazer diferente. Algo que o povo vai contar pros neto e bisneto. Maria Bonita se levantou e veio perto de Lampião. Ela era pequena de corpo, mas enorme de coragem. Virgulino, deixa eu ir também. Quero ver a cara desses covardes quando você der o troco. Lampião olhou para a mulher dele com ternura que raramente mostrava. Maria, meu bem, essa missão vai ser pesada. Vai ter sangue, vai ter morte feia. Eu já vi morte feia antes. Ela respondeu firme. E se tem uma coisa que não suporto, é covarde que mata velho indefeso. Vou junto e pronto. Lampião sabia que quando Maria Bonita decidia uma coisa, não tinha força no sertão que mudasse a cabeça dela. Ele assentiu. Tá bom, você vai, mas fica longe do poço quando a hora chegar. Dadá, outra cangaceira que estava escutando tudo, também se ofereceu. Capitão, eu vou também. Sei fazer curativo e posso ajudar com os cavalos. Então vem, mas obedeça às ordens. Durante as horas seguintes, Lampião preparou tudo com cuidado de general, planejando batalha. Não era assalto simples, não. Era missão sagrada. Era justiça que precisava ser feita do jeito certo. Ele chamou os 20 cangaceiros escolhidos e passou a instrução. Eram os melhores. Corisco, Zé Sereno, Labareda, Moita Brava, Caixa de Fósforo, Antônio Fogueteiro e mais uma dúzia de cabra que não tinha medo de nada nem de ninguém. Escutem bem, Lampião começou caminhando na frente dos home como professor, ensinando lição importante. Esse coronel Barriga acha que pode jogar velho de 72 anos num poço de cobra e não acontece nada, pois vai aprender que no sertão cada gota de sangue inocente se paga com um rio de sangue culpado. Ele parou e olhou um por um no zóio. Nós não vai simplesmente matar esse jagunço. Nós vai dar para eles exatamente o que eles deram pro pobre do seu Teodoro. Vão conhecer o mesmo medo, a mesma agonia, o mesmo desespero. Corisco sorriu que nem diabo em missa. Vai jogar eles no poço também, capitão. Cada um que participou da maldade vai pro poço. Os que riram, os que jogaram pedra depois. Os que impediram o povo de ajudar. Tudo. E o coronel Barriga vai ser o último. Vai ver o jagunço dele morrendo primeiro, vai escutar os gritos, vai saber o que está esperando ele. Maria Bonita, que estava escutando de longe, sentiu um arrepio. Não era medo do que Lampião ia fazer. Era certeza de que a justiça ia ser terrível e perfeita ao mesmo tempo. E os que não participaram? Perguntou Zé Sereno, que era mais velho e pensava antes de agir. Nós vai julgar um por um. Quem tentou impedir, quem falou contra, quem mostrou humanidade, esses se salvam. Mas quem ficou calado vendo a maldade acontecer? Bom, quem cala consente, né não? Era plano de justiça poética. Lampião não queria só vingar seu Teodoro. Queria ensinar lição que ia ecoar por todo o sertão. Queria que coronel em toda a Bahia, em todo o Pernambuco, em todo o Nordeste, pensasse 2 vezes antes de maltratar o povo. Os cangaceiros passaram o resto do dia se preparando. Verificaram as armas, prepararam corda comprida para capturar jagunço vivo, afiaram os punhal por precaução. Mas principalmente prepararam o coração para a missão que não era só de morte. Era de justiça. Quando a noite caiu, Lampião se sentou sozinho numa pedra alta, olhando as estrelas. Maria Bonita veio sentar do lado dele, em silêncio, só fazendo companhia. Ela conhecia aquele silêncio. Era o silêncio de home que ia fazer coisa necessária, mas pesada. Virgulino, ela disse baixinho. Você acha que tá certo jogar eles no poço? Lampião ficou quieto um tempo pensando. Maria, se eu deixar isso passar,
todo coronel do sertão vai achar que pode fazer o mesmo. Vai achar que pode matar velho, criança, quem for, que não acontece nada. Às vezes, para ensinar, tem que ser duro, tem que ser do jeito que dói e marca. Eu sei, só perguntei porque sei que isso vai pesar em você depois. Lampião olhou para a mulher dele. Vai pesar sim, mas sabe o que pesa mais? Saber que um homem bom de 72 anos morreu gritando por socorro que ninguém podia dar. Isso pesa mais que qualquer vingança. Maria Bonita pegou na mão dele. Então vamos acabar com isso. Vamos fazer justiça e seguir em frente. No dia seguinte, antes do sol nascer, Lampião e seus 20 cangaceiros, mais Maria Bonita e Dadá, partiram da Serra do Catolé rumo à Pedra do Juazeiro. Mané Tropeiro ia na frente, guiando por caminho secreto que desviava das estradas principal, onde tinha jagunço de outros coronel fazendo ronda. Cavalgaram em silêncio, levantando pouca poeira, se movendo entre a sombra do Juazeiro como fantasma do sertão. Quando passavam perto de povoado pequeno, as pessoas olhavam e reconheciam. Era o bando de Lampião. Alguns acenavam de longe, outros se benziam, mas ninguém denunciava. No sertão, o povo protegia Lampião porque Lampião protegia o povo. Levaram 2 dias para chegar perto de Pedra do Juazeiro. Lampião decidiu atacar de noite, quando os jagunços tivessem bebido e baixado a guarda. Chegaram na cerca do povoado, quando o sol estava se pondo, pintando o céu de vermelho que parecia sangue derramado na areia. De uma lomba alta, Lampião observou o povoado. Identificou a casa grande, onde o coronel Barriga tinha feito quartel-general. Viu os jagunços andando para lá e para cá, contou quantos tinha de guarda. Era tudo despreparado, relaxado, confiante demais. Corisco, ele chamou baixinho. Você e 10 homens cerca a casa grande. Ninguém entra, ninguém sai. Sim, capitão. Labareda, você sobe no campanário da igreja com o rifle. Se alguém tentar fugir, derruba. Pode deixar, capitão. Os outros vêm comigo. Nós vai entrar e tirar esses cachorros um por um, sem tiro se possível. Quero eles vivos para o julgamento. Maria Bonita e Dadá ficaram com os cavalos, escondidas atrás de uma moita de mandacaru. Elas iam ser a retaguarda, prontas para dar alarme se aparecesse reforço. Quando a noite cobriu Pedra do Juazeiro completinho, os cangaceiros se moveram, feito sombra silenciosa. O povoado dormia inquieto, ainda de luto por seu Teodoro, ainda com medo dos jagunços do coronel. A casa grande onde os jagunços dormiam era construção velha de taipa, com telhado de telha vermelha, uma porta principal e janela com grade enferrujada. Os jagunços roncavam feito porco, bêbado depois de mais uma noite de cachaça roubada. Nem guarda tinham colocado. Eram tão arrogantes que nem se preocupavam. Erro fatal, compadre. O último erro da vida deles. Lampião fez sinal silencioso. 6 cangaceiros se posicionaram na janela. Outros 6 cobriram a porta dos fundos. Lampião, Corisco e mais 5 entraram pela porta da frente que nem tranca tinha. Dentro da casa, os 23 jagunços dormiam em rede e esteira espalhada pelo chão. Cheirava a cachaça velha, suor e maldade acumulada. Os rifles estavam empilhados num canto, longe da mão deles. Tinham aprendido a se sentir invencível naquele povoado de gente amedrontada. Com movimento coordenado que parecia dança ensaiada, os cangaceiros começaram a amarrar os jagunços dormindo. Usavam corda grossa, prendendo as mãos atrás das costas, amordaçando com pano antes que pudessem gritar. O primeiro jagunço acordou quando sentiu a corda no pulso, abriu os olhos e viu a cara de Lampião a dedo de distância. Os olhos dele ficaram arregalados de terror puro. Sussurrou Lampião com o dedo nos beiços. Faz barulho e morre agora mesmo. Fica quieto e talvez você tenha chance. Um por um, os 23 jagunços foram capturados sem disparar um tiro sequer. Era a operação militar perfeita, silenciosa, feito morte na calada. Quando o último jagunço estava amarrado, Lampião se levantou no meio da casa. Arrasta eles para o terreiro. Vamos ter tribunal.
Os cangaceiros puxaram os 23 jagunços para o quintal dos fundos. Fizeram eles ajoelhar em fila, ainda com as mãos amarradas, tremendo de medo e confusão. A luz da lua cheia iluminava a cena feito holofote divino. Lampião caminhou na frente da fila de jagunço como juiz inspecionando o condenado. Atrás dele, os 20 cangaceiros formavam um semicírculo, rifle pronto, cara dura feito pedra. "Cadê o coronel Barriga?" perguntou Lampião com voz que cortava o ar da noite. Ninguém respondeu. Os jagunços se entreolharam com terror. Perguntei: "Cadê o coronel Barriga?" Um jagunço gordo, com cara de poucos amigos, apontou com a cabeça para uma casa do outro lado da rua. Lá, com uma mulher do povoado. Lampião sentiu o nojo subir pela garganta. Mesmo depois de matar um velho inocente, o coronel estava aproveitando o prazer roubado. "Corisco, vai buscar ele. Traga vivo." Corisco e 3 cangaceiros atravessaram a rua sem fazer barulho. 5 minutos depois, voltaram arrastando o coronel Barriga, que vinha de calção, com o cabelo bagunçado e os olhos inchados de sono interrompido. Quando Barriga viu Lampião e o bando dele, quando entendeu o que estava acontecendo, tentou ficar de pé com autoridade que já não tinha mais. "Quem é vocês? Sabe quem eu sou? Eu sou coronel, dono dessas terras toda e..." O tapa de Lampião pegou ele no meio da frase. Foi golpe que mandou o gordo de volta para o chão, cuspindo sangue e dente. "Eu sei exatamente quem você é, seu filho de uma égua. Você é o covarde que jogou um velho de 72 anos num poço de Cascavel." O coronel Barriga, com sangue escorrendo pelo queixo, tentou recuperar alguma dignidade. Ele estava protegendo o cangaceiro. "Ele curou você." Outro tapa, dessa vez dado por Corisco. "Seu Teodoro curava quem precisava. Curou você também quando você estava sangrando bala. Já esqueceu?" Barriga baixou a vista. Não tinha defesa, não tinha desculpa. A verdade estava ali, crua e terrível. Ele tinha matado um homem bom por pura maldade. Lampião se virou para os 23 jagunços ajoelhado. "Agora nós vai ter julgamento. Julgamento justo, não como o que vocês deram para o seu Teodoro." E aí, meu povo, a justiça do cangaço estava prestes a começar. Lampião caminhou devagar na frente da fila de jagunço ajoelhado. Cada passo dele ecoava no silêncio da noite como tambor anunciando sentença. A lua cheia iluminava a cena toda e parecia que até ela tinha parado para assistir o tribunal. "Vou fazer uma pergunta", disse Lampião, parando no meio da fila. "E só vou perguntar uma vez. Quem aqui tentou impedir o coronel quando ele estava jogando o velho no poço? Quem gritou que estava errado? Quem protestou?" Silêncio pesado feito laje de túmulo. Nenhum dos 23 jagunços levantou a mão. Alguns olhavam para o chão com vergonha. Outros mantinham a cara desafiadora de quem não sente remorso nenhum. "Ninguém", disse Lampião com tristeza verdadeira na voz. 23, homem armado, vendo um velho de 72 anos sendo jogado vivo num poço de Cascavel, e nenhum fez nada para impedir. Ele parou na frente do jagunço gordo que tinha dedurado onde estava o coronel. "E você? O que fez quando o coronel jogou o velho?" O jagunço gaguejou. Eu só estava cumprindo ordem." "Mentira!" gritou uma voz do meio do povoado. Lampião virou. Era uma mulher velha, Dona Chiquinha, que tinha saído de casa ao ouvir a movimentação. Ela veio andando até o terreiro, apoiada numa bengala, com os olhos cheios de lágrima e coragem. "Esse aí riu", ela apontou para o jagunço gordo. "Riu tanto que quase caiu de costas. E não foi só ele, não. Tinha mais de 10 rindo da agonia do pobre do seu Teodoro." Outros moradores começaram a sair das casas. A notícia tinha se espalhado. Lampião estava fazendo justiça. O povo de Pedra do Juazeiro foi chegando aos poucos, formando círculo em volta do julgamento. Homem, mulher, até criança, todos querendo ver os assassinos do curandeiro receber o que mereciam. João Caçaco, o vaqueiro que tinha mandado buscar Lampião, se adiantou.
Capitão, eu vi tudo. Esse gordo aí foi um dos primeiros a rir. E aquele ali, apontou para um jagunço magrelo com cara de rato. Foi ele que jogou pedra no poço depois para fazer as cobras ficar mais brava. Lampião assentiu. Olhou para o jagunço magrelo. É verdade isso? O homem tentou negar, mas a voz falhou. Por fim, baixou a cabeça. Confissão silenciosa. E você? Lampião apontou para outro. O que fez? Eu só olhei, não fiz nada. Só olhou? A voz de Corisco cortou como faca. E achou bonito? Achou certo? O jagunço não respondeu. Lampião continuou andando pela fila, fazendo pergunta, ouvindo resposta, separando os culpados. Dos 23 jagunços, descobriu que 15 tinham rido da agonia do velho. 5 tinham jogado pedra no poço depois. 2 tinham impedido o povo de chegar perto para ajudar. Só um menino novo de cara assustada, tinha se afastado e vomitado atrás de um pé de umbuzeiro. Lampião parou na frente desse menino. Como é seu nome? Zezinho, senhor. Por que você tá com esses cachorros, Zezinho? O menino começou a chorar. Me pegaram na força, senhor. Faz 3 meses que me arrancaram de casa. Disseram que se eu não viesse, matavam minha mãe e meus irmãos pequenos. Lampião estudou o rosto do menino. Viu verdade nas lágrimas. Viu humanidade no zóio assustado. Levanta, Zezinho. O menino se levantou tremendo que nem vara verde. Vou te dar algo que o coronel nunca deu pro seu Teodoro. Uma chance. Corre daqui, volta pra tua casa. Abraça tua mãe e nunca mais pegue em arma pra fazer maldade, ouviu? Zezinho não acreditou. Tá me soltando? Tô, mas se eu te ver de novo com o uniforme de jagunço, não tem segunda chance. Agora some antes que eu mude de ideia. O menino saiu correndo feito coelho fugindo de onça, sumindo na escuridão da noite. Os outros 22 jagunços olharam com inveja. Aquele tinha tido sorte. Eles não teriam. Lampião se virou para o coronel Barriga, que continuava de joelho com sangue seco no queixo. E você, seu gordo miserável, você e seu jagunço vão conhecer exatamente o que o seu Teodoro sentiu. Vão ser levados para o poço um por um. Vão ser jogados nas cascavel. Vão gritar como ele gritou. Vão implorar como ele implorou. E ninguém vai ajudar, assim como ninguém ajudou ele. O coronel Barriga, que sempre foi tão valente para maltratar pobre indefeso, começou a chorar feito criança assustada. Não, por favor, não! Me mata de bala, mas não me joga no poço! Lampião se abaixou até ficar na altura do coronel. O velho também pediu, por favor, também implorou. Você deu misericórdia? Não, riu da agonia dele, pois agora vai sentir na pele. Maria Bonita, que tinha vindo junto com Dadá quando ouviram que estava tudo controlado, observava de longe. Ela conhecia aquele olhar de Virgulino. Era o olhar de justiça sendo feita, pesada, mas necessária. Leva eles pro poço, ordenou Lampião. Todos. Os cangaceiros começaram a arrastar os 22 jagunços em direção ao poço sagrado. Era a procissão noturna iluminada por tocha, como marcha de condenado indo para o cadafalso. O povo inteiro de Pedra do Juazeiro acompanhou, querendo testemunhar a justiça que tinham esperado por tanto tempo. Quando chegaram no poço, Lampião mandou formar círculo. Os 22 jagunços no centro, cercado pelos cangaceiros, cercado pelo povo. Era teatro de justiça sob a lua cheia. Lampião subiu numa pedra grande para todo mundo ver e ouvir. Povo de Pedra do Juazeiro, faz 5 dias que esses covardes mataram seu Teodoro das Candeias, o curandeiro que cuidou de todos nós. Jogaram ele nesse poço cheio de cascavel e riram dos gritos dele. Hoje a justiça chegou. Esses homens vão receber o mesmo castigo que deram para o seu Teodoro. Olho por olho, cascavel por cascavel. A multidão rugiu. Não era grito de alegria, não. Era som de satisfação profunda, de conta sendo acertada, de equilíbrio sendo restaurado. Lampião apontou para o jagunço gordo que tinha rido primeiro. Você foi o primeiro a rir. Vai ser o primeiro a cair. 2 cangaceiros arrastaram o gordo até a beira do poço. O homem chorava, implorava, prometia tudo. Por favor, eu tenho filho.
Tenho mulher, não me mata assim. Lampião se aproximou dele. Seu Teodoro também tinha gente que dependia dele. Tinha um povoado inteiro. Você pensou nisso? Sem mais palavra, Lampião deu o sinal. Os cangaceiros levantaram o jagunço gordo e jogaram ele no poço. O grito ao cair foi idêntico ao grito de seu Teodoro 5 dias atrás. O som do corpo batendo na água lá embaixo. O cascabelar furioso das cobras. Os berros de agonia quando dezena de presa venenosa encontraram carne. O povo assistia em silêncio. Não era festa não, era justiça pura e terrível sendo servida. Próximo, disse Lampião. Um por um, os jagunços foram jogados no poço. Cada um gritou, cada um implorou, cada um recebeu a mesma misericórdia que tinham mostrado. Nenhuma. O terceiro jagunço tentou correr, mas os cangaceiros pegaram antes de dar 3 passos. O quinto desmaiou de medo, mas jogaram ele desmaiado mesmo. O 10º ofereceu ouro, terra, tudo que tinha. Lampião nem respondeu. Depois de cada jagunço jogado, Lampião esperava os gritos parar. Não por crueldade, não. Era para cada um dos próximos ouvir exatamente o que estava esperando. Para o medo consumir eles como tinha consumido seu Teodoro. Quando faltavam só 3 jagunços, um deles começou a rezar alto. Pai nosso que está no céu. Lampião deixou ele terminar a reza. Esperou com respeito. Quando o jagunço fez o sinal da cruz, Lampião acenou com a cabeça. Pode jogar. Finalmente só restava o coronel Inácio Barriga, o homem que se achava dono do mundo, o homem que matava por diversão. Estava destruído. Tinha visto os 22 jagunços dele morrer do jeito mais horrível possível. Tinha ouvido cada grito, cada súplica, cada agonia. A mente dele estava quebrada, o orgulho pulverizado, a arrogância virou terror líquido. Lampião agarrou o coronel pelo cabelo e arrastou até a beira do poço. Olha lá embaixo, Barriga. Olha seu futuro. O coronel olhou. No fundo do poço, iluminado pela luz das tochas, dava para ver os corpos do jagunço boiando na água. Imóvel, coberto de cascavel que ainda mordia mesmo com eles mortos. Por favor, sussurrou Barriga. Me arrependo. Perdoa, eu não devia. Agora se arrepende? Perguntou Lampião. Agora que chegou sua vez. Seu Teodoro também disse, por favor. Também se arrependeu de não ter te deixado entrar no poço desde o começo. Mas você não teve pena. Lampião fez pausa, deixando o terror chegar no máximo. Depois se inclinou até ficar pertinho da cara do coronel. Quero que saiba uma coisa antes de morrer. Isso não é vingança, isso é justiça. E essa história vai ser contada em todo o sertão. Vai servir de aviso para cada coronel covarde que pensar em machucar gente inocente. Seu nome vai ser sinônimo de castigo merecido. Lampião se levantou e olhou para o povo reunido. Tem alguém aqui que acha que esse homem não merece esse castigo? Silêncio absoluto. Nenhuma voz se levantou defendendo o coronel. Então que se faça justiça. Lampião não empurrou o coronel. Deu essa honra para João Casaco, o vaqueiro que era amigo próximo de seu Teodoro. João se aproximou do coronel com lágrima nos olhos. Isso aqui é pelo seu Teodoro, seu desgraçado. Empurrou com toda a força que tinha. O grito do coronel Barriga foi o mais longo e apavorante de todos. Caiu os 30 metros berrando o nome da mãe, de Deus, da Virgem, de qualquer um que pudesse salvar. Ninguém salvou. Quando chegou no fundo, as cascavel, já enfurecida por 22 corpos antes, atacaram com raiva multiplicada. Os gritos dele duraram quase 10 minutos, mais que todos os outros, como se até as cobras soubessem que esse era o mais culpado e quisessem fazer sofrer mais. Quando finalmente o silêncio caiu sobre o poço, Lampião se ajoelhou na beira e sussurrou: Descanse em paz, seu Teodoro. Sua morte foi vingada. O povo inteiro se ajoelhou junto. Foi momento de silêncio sagrado, de justiça cumprida, de conta saldada. Lampião se levantou e falou para a multidão: A partir de hoje, esse poço se chama Poço da Justiça de seu Teodoro.
Que cada pessoa que passar aqui lembre que no sertão, sangue inocente nunca fica sem vingança. O povo bateu palma. Não era alegria, não. Era satisfação solene. A justiça tinha sido feita, mas Lampião fez uma coisa que ninguém esperava. Pegou corda comprida e desceu para o poço. Não para tirar os corpos dos jagunços, não. Esses iam apodrecer onde caíram. Era para recuperar os restos de seu Teodoro. Com a ajuda de vários homens do povoado, conseguiram subir o corpo do velho curandeiro. Estava inchado pelas mordidas de cascavel, deformado pela morte horrível, mas Lampião envolveu ele no próprio gibão com respeito infinito. Seu Teodoro merece enterro digno, disse. Não como esses cachorros que vão apodrecer no fundo. E assim, meu povo, foi feita a justiça mais terrível e mais certa que o sertão já viu. Naquela mesma noite, Pedra do Juazeiro inteiro participou do velório de seu Teodoro das Candeias. Acenderam vela, trouxeram flor do mato, rezaram as orações que o próprio velho tinha ensinado. Não tinha padre no povoado, então foi Zé Beato, o rezador, que conduziu a cerimônia. Lampião ficou o tempo todo ao lado do caixão simples que João Casaco tinha feito com tábua de aroeira. Maria Bonita organizou as mulheres para lavar e vestir o corpo do curandeiro com roupa limpa, tratando ele com carinho de quem cuida de pai. Ele merecia melhor que isso, disse Maria Bonita baixinho para Lampião, enquanto arrumava as flores em volta do caixão. Merecia sim, concordou Lampião. Mas pelo menos agora pode descansar em paz, sabendo que justiça foi feita. Dadá e outras cangaceiras ajudaram a preparar comida para todo mundo. Era a tradição do sertão. Velório tinha que ter café quentinho, bolo de milho, tapioca. A morte podia ser triste, mas os vivos precisavam se alimentar. Quando o sol começou a nascer, pintando o céu de vermelho e laranja, levaram o caixão de seu Teodoro para a praça principal do povoado. Lampião tinha decidido que o curandeiro seria enterrado ali, no centro de tudo, embaixo do juazeiro mais velho e mais bonito que tinha. João Casaco e outros homens do povoado cavaram a cova com respeito, tirando cada pasada com cuidado. Quando ficou pronta, desceram o caixão devagar, como se tivessem medo de machucar o velho, que já não podia sentir dor. Zé Beato rezou o Pai Nosso, a Ave Maria, a oração de São Francisco. Depois, cada pessoa que quis se aproximou e jogou um punhado de terra na cova, se despedindo do curandeiro que tinha feito tanto bem. Quando chegou a vez de Lampião, ele ficou parado na beira da cova por um tempo longo. Todo mundo esperou em silêncio, respeitando o momento. Por fim, Lampião falou com voz rouca de emoção. Seu Teodoro, o senhor era homem bom num mundo cheio de maldade. Curava sem perguntar quem era, sem cobrar mais do que a pessoa podia pagar. O sertão perdeu um sábio hoje, mas pode ter certeza que sua morte não foi em vão. A história do que aconteceu aqui vai correr légua e légua. Todo coronel covarde vai pensar duas vezes antes de maltratar o povo, porque vão lembrar do que aconteceu com Barriga e os jagunços dele. Lampião jogou o punhado de terra. Descanse em paz, velho amigo, e obrigado por tudo que fez por nós. Maria Bonita também se aproximou. Jogou uma flor amarela na cova. Pro senhor, seu Teodoro, que agora está livre de toda a maldade desse mundo. Depois que encheram a cova de terra, João Casaco colocou uma cruz que ele mesmo tinha feito durante a noite. Era cruz de madeira de ipê, forte e bonita, com o nome do curandeiro gravado à faca. Teodoro das Candeias, curandeiro e homem bom. 1857, 1929. Mas não ia ficar só nisso. Dona Chiquinha, a velha que tinha testemunhado contra os jagunços, prometeu que ia encomendar uma cruz de pedra com um ferreiro de cidade vizinha. E o povo decidiu que todo ano, no dia da morte do seu Teodoro, ia ter missa e festa em homenagem a ele. Quando o enterro acabou, Lampião reuniu o bando dele. Era hora de partir. Não podia ficar muito tempo num lugar só, senão a polícia ou os soldados do governo apareciam. O povo de Pedra do Juazeiro se juntou para se despedir. Trouxeram comida para o caminho, água fresca,
rapadura, tudo que podiam oferecer. Algumas mulheres choraram, agradecendo pela justiça. Alguns homens apertaram a mão de Lampião com gratidão no zóio. "Capitão", disse João Casaco, segurando as rédeas do cavalo de Lampião. "Como é que nós agradece o que o senhor fez?" Lampião ajustou o chapéu de couro na cabeça. "Não precisa agradecer não, compadre. Justiça não é favor, é obrigação. Se deixasse isso passar, todo coronel do sertão ia achar que pode fazer o mesmo. Mesmo assim, o senhor é bem-vindo aqui sempre que precisar. Essa terra é sua." "Eu sei, João, e pode ter certeza que não vou esquecer." Maria Bonita já estava montada no cavalo dela, com o rifle atravessado na sela. Dadá e os outros cangaceiros também estavam prontos. Era hora de ir. Mas antes de sair, Lampião fez uma última coisa. Cavalgou até o Poço da Justiça, como agora ia ser chamado para sempre. Desceu do cavalo e ficou olhando para o buraco fundo, onde 23 corpos apodreciam junto com as cascavel. Corisco veio ficar do lado dele. "Tá pensando no quê, capitão?" "Tô pensando que não tem vitória nisso", respondeu Lampião. "Tem justiça, sim, mas não tem alegria. Um velho bom morreu. 23 homens ruins morreram. No final, só tem morte. Mas era morte necessária, capitão. Se não fizesse isso, eles iam continuar matando gente inocente." "Eu sei, Corisco, eu sei." Lampião suspirou fundo. "Mas às vezes me pergunto até quando vai ser assim. Até quando vai ter que existir cangaceiro? Até quando o povo vai precisar de nós para fazer a justiça que a lei não faz?" Corisco não tinha resposta. Ninguém tinha. Lampião montou no cavalo e deu uma última olhada para o poço. "Que os espíritos de seu Teodoro encontre paz, e que os espíritos desses jagunço fique preso aqui embaixo para sempre, lembrando do mal que fizeram." O bando de Lampião partiu de Pedra do Juazeiro quando o sol já estava alto. Cavalgaram em fila, levantando poeira vermelha, indo em direção à serra, onde tinham um esconderijo seguro. O povo ficou acenando até eles sumirem no horizonte. Mas a história não acabou aí não, compadre. A notícia do que aconteceu em Pedra do Juazeiro se espalhou pelo sertão inteiro, feito fogo em capim seco. Cada viajante que passava contava a história um pouco diferente, sempre aumentando um pouquinho. Mas o essencial era sempre igual. O coronel Barriga tinha matado seu Teodoro, jogando ele num poço de cascavel. Lampião tinha vindo e dado o troco, jogando o coronel e todos os jagunços dele no mesmo poço. Justiça tinha sido feita. A história chegou em todo canto. Na Bahia, em Pernambuco, em Alagoas, na Paraíba, no Ceará. Chegou nas fazendas dos coronel, nas cidades pequenas, nos povoados perdidos no meio do nada. E toda vez que chegava, o efeito era o mesmo. Os coronel ficavam com medo. Os pobres ficavam com esperança. Todo mundo entendia a mensagem. Mexer com gente inocente tinha preço. E Lampião era o cobrador. Dizem que depois daquele dia, muitos coronel mudaram de comportamento. Não por bondade não, mas por medo. Medo de que se maltratassem alguém, Lampião ia aparecer de noite para fazer justiça. E a justiça de Lampião era terrível. O Poço da Justiça virou lugar de peregrinação. Gente de longe vinha ver onde a justiça tinha sido feita. Mãe trazia os filhos para ensinar que maldade tem consequência. Velho contava a história para os netos, sempre terminando com a mesma lição. No sertão, quem planta vento colhe tempestade. E as cascavel do poço dizem que ficaram mais bravas ainda depois daquela noite. Que qualquer bicho que caía lá morria em segundo. Que o poço virou amaldiçoado, lugar onde os espíritos do jagunço penavam para sempre, ouvindo os próprios gritos de agonia ecoar nas paredes de pedra. Mas a história mais bonita é outra. Dizem que às vezes, em noite de lua cheia, dá para ver uma luz suave em volta do túmulo de seu Teodoro na praça. Uma luz que não vem de vela nem de lamparina. Uma luz que vem de dentro da terra, como se o espírito do velho curandeiro tivesse virado estrela do sertão, iluminando o caminho dos que precisam de cura.
E dizem também que quando alguém em Pedra do Juazeiro fica doente, às vezes sonha com seu Teodoro. O velho aparece no sonho, todo vestido de branco, sorrindo aquele sorriso gentil que ele tinha em vida, e diz qual erva usar, qual chá tomar, qual reza fazer. E quando a pessoa acorda e segue o conselho, sara milagrosamente. Verdade ou lorota, quem vai saber? O sertão é cheio de mistério, mas uma coisa é certa: enquanto houver gente para contar, a história de seu Teodoro e da justiça de Lampião nunca vai morrer. 3 meses depois dos acontecimentos em Pedra do Juazeiro, Lampião e o bando dele estavam acampados na Serra da Barriga, em Alagoas. Era final de tarde e os cangaceiros descansavam depois de um dia longo de caminhada. Maria Bonita estava costurando um rasgão na calça de Lampião quando chegou um mensageiro. Era homem magro, queimado de sol, que tinha viajado 2 dias para trazer notícia. Capitão Lampião, o mensageiro disse, tirando o chapéu com respeito. Trago palavra de Pedra do Juazeiro. Lampião levantou a cabeça interessado. Fala, compadre. Tá tudo bem por lá? Tá sim, capitão. Na verdade, vim agradecer de novo e contar o que está acontecendo. O mensageiro contou que depois que Lampião foi embora, a vida em Pedra do Juazeiro tinha mudado completamente. Sem o coronel Barriga e os jagunços dele, o povo tinha recuperado a liberdade. Voltaram a plantar na própria terra, a colher o próprio fruto, a viver sem medo. E tem mais, capitão, continuou o mensageiro. A história do que o senhor fez se espalhou. Coronel de toda a região ficaram com medo. Estão tratando o povo melhor, com receio de que o senhor apareça para fazer justiça. Lampião ouviu em silêncio. Quando o mensageiro terminou, ele assentiu devagar. Que bom, era isso que eu queria. Não queria só vingar seu Teodoro, queria que servisse de lição. Maria Bonita sorriu. Você conseguiu, Virgulino. A história vai durar mais que nós. Mas nem tudo era flores. O mensageiro também trouxe notícia ruim. O governo tinha colocado recompensa maior na cabeça de Lampião. 5 contos de réis para quem entregasse ele vivo ou morto. Era dinheiro que dava para comprar fazenda pequena. 5 conto, riu Corisco, que estava escutando. Tão me chamando de barato, então. Eu valho pelo menos 3. Todos riram. Era jeito de cangaceiro de lidar com perigo, com piada e coragem. Mas Lampião sabia que a situação estava ficando mais perigosa. Quanto mais justiça fazia, mais inimigo arranjava. Não só dos coronel, mas do próprio governo, que via ele como ameaça à ordem. Um dia eles vão me pegar, disse Lampião naquela noite para Maria Bonita, quando estavam só os dois olhando as estrelas. Um dia a sorte vai acabar. Maria segurou a mão dele. Quando esse dia chegar, nós enfrenta junto. Mas até lá, vamos continuar fazendo o que tem que ser feito. Você não tem medo? Tenho. Mas tenho mais medo de viver num mundo onde gente como Barriga pode matar gente como seu Teodoro e não acontecer nada. Prefiro morrer lutando que viver acovardada. Lampião beijou a testa da mulher dele. Por isso que eu te amo, Maria. Você é mais corajosa que muito homem que eu conheço. Os anos foram passando. A fama de Lampião só crescia. Alguns diziam que ele era santo, protetor dos pobres. Outros diziam que era demônio, assassino sem coração. A verdade, como sempre, ficava no meio. Lampião continuou fazendo o que achava certo, tomando dos ricos que exploravam, dando para os pobres que precisavam, castigando quem maltratava inocente. Fez muita justiça e fez muita maldade também. Era homem, não santo. Tinha luz e tinha sombra. Mas de todas as histórias do cangaço, de todos os feitos de Lampião, nenhuma se tornou mais famosa que a história do Poço da Justiça. Era contada em todo canto, sempre crescendo, sempre mudando um pouquinho, mas mantendo o essencial. A história de como um curandeiro bom foi vingado por um cangaceiro justo. A lenda dizia que quem visitasse o túmulo de seu Teodoro em noite de lua cheia e fizesse um pedido com coração puro, o pedido se realizava. Dizia que a água do Poço da Justiça nunca mais prestou para beber, que ficou amarga feito fel, amaldiçoada pelo sangue dos injustos.
Dizia que às vezes, em noite silenciosa, dava para ouvir gritos saindo do fundo do poço. Não era um grito de cobra, não. Era um grito do jagunço, condenado a repetir a própria agonia por toda a eternidade. Verdade ou não, a história servia seu propósito. Lembrar que no sertão, justiça pode demorar, mas sempre chega. E quando chega, chega montada e armada. Anos depois, quando Lampião já tinha virado lenda maior que a própria vida, quando já tinha morrido numa emboscada e a cabeça dele tinha sido cortada e exposta como troféu macabro, a história do Poço da Justiça continuou viva. Meu avô, que era menino na época, conheceu gente que estava lá naquela noite. Ele me contou, e eu estou contando para vocês agora. A história passa de geração em geração, cada um contando do seu jeito, mas sempre respeitando a verdade essencial. Pedra do Juazeiro continua lá até hoje. O povoado cresceu, virou cidadezinha, tem até asfalto agora. Mas o túmulo de seu Teodoro continua na praça, embaixo do Juazeiro Velho. Tem uma cruz de pedra bonita, como Dona Chiquinha tinha prometido, com os dizeres: aqui descansa Teodoro das Candeias, curandeiro do povo sua morte, foi vingada sua memória é eterna, e o Poço da Justiça, fecharam ele com grade de ferro anos atrás por segurança. Mas a grade está toda enferrujada agora, coberta de musgo e lembrança. Dizem que ninguém tem coragem de chegar muito perto, que o lugar ainda é assombrado pelos espíritos dos que morreram ali. Mas sabe o que é mais importante, meu povo? Não é se o poço é assombrado ou não. Não é se Lampião era santo ou demônio. O importante é a lição que fica. No sertão, a justiça pode demorar, mas nunca falha. Coronel Barriga achava que podia fazer o que quisesse porque tinha poder e dinheiro. Achava que matar um velho indefenso ia passar impune. Se enganou. A justiça chegou do jeito mais poético possível. Ele morreu exatamente como tinha matado. E essa lição ecoou por todo o Nordeste. Quantos outros coronel pensaram duas vezes antes de maltratar alguém porque lembraram do destino de Barriga? Quantas vidas foram poupadas porque a história se espalhou? A gente nunca vai saber o número exato, mas com certeza foram muitas. Hoje em dia, o sertão mudou. Não tem mais cangaceiro. Não tem mais coronel como antigamente. Mas a essência continua a mesma. Ainda tem poderoso que abusa, ainda tem injustiça que clama por vingança. A diferença é que hoje a justiça deve vir da lei, não do rifle. Deve vir do juiz, não do cangaceiro. Mas quando a lei falha, quando o juiz é comprado, quando o poderoso fica impune, o povo ainda lembra das histórias de Lampião. Ainda sonha com um justiceiro que venha fazer o que o sistema não faz. E talvez seja isso o legado mais importante do rei do cangaço. Não a violência, não o sangue derramado, mas a esperança. A esperança de que ninguém é poderoso demais para escapar da justiça. A esperança de que o pobre também tem valor. A esperança de que um dia, de algum jeito, as contas vão ser acertadas. Seu Teodoro das Candeias não morreu em vão. Sua morte despertou uma fúria que mudou o sertão. Sua memória continua viva em cada história contada, em cada reza rezada, em cada criança que ouve e aprende que maldade tem preço. E o coronel Inácio Barriga, seu nome virou sinônimo de covardia e castigo merecido. Mãe até hoje assusta um menino levado dizendo: se não se comportar, vai acabar feito Barriga no Poço das Cascavel. E foi assim, meu povo, que nasceu uma das maiores lendas do cangaço. A história de como Lampião vingou seu Teodoro e ensinou uma lição que o sertão nunca esqueceu. Lampião não era santo, fez muita coisa errada na vida. Matou inocente, assaltou pobre também, não foi só justiceiro não. Mas naquele dia, em Pedra do Juazeiro, ele fez o certo, fez justiça pura, terrível, mas necessária. Como meu pai dizia, citando o pai dele, citando o avô dele: quem planta vento colhe tempestade. Quem joga velho em poço de cobra, morre mordido. E quem mexe com o povo, mexe com Lampião. A história não acaba aqui não.
Continua viva em cada contador de causo, em cada roda de conversa, em cada noite de lua cheia, quando os velhos se juntam para relembrar os tempos que foi. Porque história boa não morre nunca, compadre. Passa de pai para filho, de avô para neto, atravessa geração, vence o tempo. E enquanto houver sertanejo para contar, enquanto houver fogueira para reunir o povo, a história de seu Teodoro e da justiça de Lampião vai continuar sendo contada. Que o velho curandeiro descanse em paz. Que os jagunço covarde apodreçam no fundo do poço e que a justiça, sempre que possível, seja feita. Lampião não morreu, virou lenda.